Olá, vamos trabalhar aí mais uma sessão de dicas para essa prova do próximo domingo. Chegando. Vocês precisam de acelerar, de colocar mais velocidade, mais força nessa preparação. Muita virtude, pensamento positivo, raciocínio em dia, então é virtude, estudo, alegria, nada de tensão. Virtude, estudo, alegria, vamos vencer juntos. Então vou colocar agora umas dicas aí para vocês, vamos fazer um top 10. Tá? Eu aprendi esse top 10 aí, vou utilizar aqui para trabalhar com vocês aqui pelo vídeo, YouTube, lançar lá no Twitter também. Anotem, @PROF, _, Sanchez, com Z no final. Também o blog, praticaempresarial.blogspot.com, praticaempresarial.blogspot.com. Adicionem lá no Facebook, fiquemos aí em contato. E vamos lá. Primeira delas, conceito de empresário e de empresa. Muito cuidado. Se a OAB colocar pergunta a respeito do conceito de empresário ou do conceito de empresa, o empresário é sempre o exercente. O empresário é sempre o exercente da atividade empresarial. Não importa se individual, uma pessoa natural, ou se estamos falando numa pessoa jurídica, assim como eventualmente uma sociedade, tá? Então não importa, é sempre o exercente, em que a empresa é sempre a atividade. Há muito tempo atrás já foi feita essa pergunta. Há muito tempo atrás, quando a ordem não era, ainda o exame de ordem não era unificado. Então se pergunta lá o conceito de empresa. O conceito de empresa não é a sede, não é o local em que se desenvolvem as atividades do empresário, não é o empresário, não é a sociedade empresária. A empresa é a atividade, é a própria atividade desenvolvida. Tá? Muito bem, então essa foi a primeira dica em relação ao conceito de empresário e empresa. Segunda dica, nome empresarial. Quando se verificar em algum enunciado um nome civil compondo o nome empresarial, como isso? Fácil. Meu nome é Alessandro Sanches, é o que eu escrevo no livro. Fica fácil, né? Assim vocês conseguem facilmente perceber quem é o autor lá do livro de empresarial. Meu nome é maior que isso. Meu nome é Alessandro Rodrigo Urbano Sanches, de novela mexicana. Então, qual é o nome empresarial de uma sociedade em que eu exerço empresa individualmente? Alessandro Rodrigo Urbano Sanches, lanchonete. Alessandro Rodrigo Urbano Sanches, lanchonete. Ah, mas eu não posso colocar lá no título do estabelecimento um outro nome? Posso colocar lá um bar jurídico? Uma coisa de nerd? Pode. Pode. Mas aí é título do estabelecimento, que também não pode ser confundida com marca. O nome empresarial é aquele que nós utilizamos para inscrever os atos da empresa na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Quando o nome civil compõe o nome empresarial, a responsabilidade, em regra, é ilimitada. Significa que há responsabilidade com o patrimônio pessoal. Veja o caso de uma sociedade limitada, uma sociedade limitada. Se um sócio coloca alguns ou todos os seus nomes civis na composição do nome empresarial da limitada, o que acontece? Automaticamente, este sócio responde ilimitadamente. Poxa, que loucura, professor. Sim, é isso aí. Tá? O nome empresarial tem influência na responsabilidade? Sim. Muito cuidado com esse aspecto. Terceira dica, locação. A locação empresarial tem lei própria, lei de locações, lei do inquilinato, chamem como quiser. Lei 8.245 de 91. Locação está nos artigos principalmente 51 e 71 da lei. Mas há lá uma exceção a todas as regras que vocês vão perceber. Não só no 51, mas no 52 lá da lei, que é shopping center. Não é possível despejo, retomada do imóvel em shopping center para uso próprio. Uma boa dica, tá? Então, muito cuidado. Tem exceções quando se fala em locação empresarial para shopping center. Ótimo. Quarta dica, estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial, quando transferido para outra titularidade, uma alienação de estabelecimento empresarial que envolve a hipótese de trespasse, uma transferência do estabelecimento empresarial que envolva toda a substância da empresa. Esse é o trespasse. Quando há o trespasse, o adquirente do estabelecimento responde por mais um ano. Das dívidas vencidas, responde a partir do momento que publica a transferência. Ah, sim, transferiu
a titularidade do estabelecimento empresarial, é necessário registrar o contrato na junta comercial. Publicou a transferência no Diário Oficial, a partir dali, 1 ano o adquirente responde. Das dívidas que já estão vencidas, das dívidas a vencer, das dívidas vincendas, aí a coisa é diferente. Das dívidas vincendas, aí, então, 1 ano a partir do vencimento daquela obrigação. Ah, mas cada obrigação tem um vencimento diferente. Possível, então, que o adquirente responda por mais 2, por mais 3, por mais 4, sei lá, por mais quanto tempo. Tá? Então, esse 1 ano tem distinção. Dívidas vencidas, 1 ano a partir da publicação da transferência. Dívidas a vencer, esse ano conta de maneira diferente, a partir do vencimento da obrigação. Tá? Quinta dica, propriedade industrial. São lá as invenções, os modelos de utilidade, as marcas e os desenhos industriais. Entre outras 2 hipóteses, mas essas 4 são as principais e que vêm para o exame. Então, muito cuidado aqui. Quando propriedade industrial, estamos aí na quinta dica, quando na propriedade industrial, invenção e modelo de utilidade, são patenteáveis, enquanto marcas e desenhos industriais são registráveis. Tá? Como é que eu lembro isso, professor? IMMD, invenção, modelo de utilidade. Qual a primeira letra do alfabeto entre P e R? P. Invenção, modelo de utilidade, P. Patenteáveis. Marcas, desenhos industriais, R. Registráveis. Tudo bem? E modelo de utilidade, invenção, ambos são espécies de invenção genérica, ou seja, invenção, primeiro que nós falamos, tá, inventou, deu originalidade. Modelo de utilidade deu uma utilidade diferente, não deixa de ser uma pequena invenção. Tá? Então, invenção, modelo de utilidade. Por esse motivo, tem invenção no meio, patenteáveis. Marcas, desenhos industriais, registráveis. Tudo bem? Ótimo. Sexta dica. Teoria ultra vires. Que teoria é essa? O administrador que responde pela sociedade limitada. O administrador que responde pela sociedade limitada. Quando ele se excede em relação aos poderes que tem, ele está tomando um ato contra a sociedade, contra a vontade da sociedade. Ultra vires sociedades. O Brasil faz com que o administrador ou a sociedade responda? Então, a teoria ultra vires ela é aplicada parcialmente no Brasil. Em regra, é a sociedade que responde e depois ajuiza uma ação regressiva no sócio administrador ou no administrador não sócio. Mas, em 3 hipóteses presentes no artigo 1015, a teoria ultra vires é aplicada assim, em relação somente às sociedades limitadas, que, quando a limitação dos poderes está inscrita no contrato, registrada lá na junta, quando o terceiro conhecia da limitação de poderes e mesmo assim contratou, sabia que o administrador não podia tomar aquele ato em nome da sociedade, mas mesmo assim o fez, e quando o objeto é estranho àquilo que é objeto social, o objeto da sociedade. Tá? Então, 3 hipóteses apenas. Não se aplica a teoria ultra vires às SA, sociedades por ações. Aí a companhia responde e depois ajuiza ação regressiva contra o seu administrador. Tá? 7ª questão, desconsideração da personalidade jurídica. Depende de requerimento da parte ou do Ministério Público, não de ofício, com base na regra geral, artigo 50. Admitindo exceções quando falamos de relações de consumo. Tá? Muito bem. Então, desconsideração da personalidade jurídica foi a dica 7. Dica 8, créditos na falência. Como eu sei que um crédito é privilegiado ou quirografário? Quirografário significa o crédito sem privilégio. Então, o que você tem que fazer? Deixar em mente, bem trabalhado, a ordem dos créditos privilegiados. Qual é o primeiro deles? Acidentes de trabalho, sem limite. Juntamente com créditos trabalhistas, até o limite, 150 salários. Isso é privilegiado. Tá? Credor de garantia real é privilegiado. É também o caso do fisco e também é o caso do privilégio especial e do privilégio geral. Passou isso, temos os quirografários, depois os subquirografários, são multas contratuais, tributárias,
E os subordinados, que é o crédito que os sócios investiram lá no comecinho da sociedade. Então, e o crédito trabalhista que ultrapassou 150 salários? É quirografário. Não é privilegiado, é por exclusão. É quirografário, a não ser que seja sub, que está abaixo do quirografário, ou subordinado, que são os últimos a receber, claro, os sócios. Os sócios administradores. Ou não, tá? Sócios. Bem, os créditos. Exclusão ajuda bastante a seguir para os quirografários, tá? Nona dica, recuperação de empresas. Só pode pedir recuperação quem já existir regular há 2 anos, não é falido e não obteve recuperação de empresas há pelo menos 5 anos. Tá? Isso é importante. Aí, ele ajuiza essa ação de recuperação de empresas. Primeiro despacho que o juiz dá, defere o processamento da recuperação. Depois ele tem que oferecer o plano, na recuperação judicial, ele tem que oferecer o plano de recuperação em 60 dias. Tá? Tá. Aí o juiz defere a própria recuperação ou não. Tudo bem? Semicroempresa ou empresa de pequeno porte, muito cuidado. Regularidade há 2 anos também, não ser falido, mas não ter pedido recuperação há mais de 8 anos. Aí muda um pouquinho. Tá bom? E por último, títulos de crédito, top 10, dica número 10. Títulos de crédito, a OAB adora perguntar qual o momento, qual o prazo inicial da prescrição do cheque. Não é o dia da emissão, não é o dia da apresentação. A prescrição do cheque só começa a contar quando finaliza, quando termina, quando expira o prazo de apresentação. Tá? Então, qual é a resposta certa? Expiração do prazo de apresentação. Como é que é cheque? Emitiu o cheque, quanto tempo para apresentar? 30 dias se mesmas praças, portanto, mesma cidade, né? Que consta na emissão e que consta também lá da apresentação. E aí, praças distintas quando a emissão é feita numa cidade e a apresentação noutra. Então, 30 dias ou 60. A prescrição de 6 meses só começa a contar quando termina os 30 dias ou quando termina os 60 dias. Tá? Isso é bastante importante. A alternativa vai te dar essa alternativa lá como a correta. Expiração do prazo de apresentação é o momento que começa a correr a prescrição de 6 meses. Tá? A prescrição de 6 meses do cheque. Muito bem, falamos aí de 10 dicas. 10 dicas aí rapidinho para vocês terem em mente, terem bastante foco, chegar lá para empresarial, trabalhar com aquelas questões que lá existirão, arrebentar para a prova de domingo e como sempre lá, bastante virtude, estudo, alegria. Vençamos juntos.